Os ingleses do Depeche Mode são conhecidos por seu som distinto, obscuro e eletrônico. Eles foram capazes de fundir elementos misteriosos, temperamentais e evocativos em suas canções, criando hinos inovadores, com uma trajetória de 14 álbuns de estúdio. Isso até a data da gravação desse vídeo. E além da história da banda, hoje eu falarei sobre o álbum Violator e a canção Enjoy the Silence. Sou Léo Richter e tá começando Por Dentro da Canção. O Depeche Mode explorou novos caminhos do post-punk, texturas eletrônicas e sons industriais futuristas, abrindo caminho para o gênero que hoje chamamos de synth-pop. E tudo começa em 1977, quando os colegas de escola, os músicos Vince Clarke e Andy Fletcher, formam a banda No Romance in China, influenciada pela banda inglesa de post-punk The Cure. E em 1980, Andy conheceu o músico e compositor Martin Gore num pub em Basildon, na Inglaterra, formando assim a banda Composition of Sound. No início, a ideia era formar um trio de guitarras, com uma bateria eletrônica, mas influenciados pela banda britânica de música eletrônica, OMD, eles começaram a compor as primeiras ideias, utilizando os sintetizadores, no lugar das guitarras. O cantor e compositor Dave Gahan se juntou à banda no final de 1980, depois que Vince Clarke o ouviu cantar uma versão de Heroes do David Bowie num pub local. Dave então foi convidado para ser o vocalista da banda Composition of Sound. Ele aceita, mas sugere um novo nome para a banda, Depeche Mode, inspirado numa revista de moda francesa de mesmo nome, que ele vinha lendo na faculdade. Nasce então o Depeche Mode, e a performance de Dave Gahan nos palcos é influenciada por Dave Vanian, vocalista da banda de punk rock britânica The Damned. Assim como David Bowie, James Brown, Elvis Presley e Prince, que também são suas influências. E num dos primeiros shows da banda, no Cross Club em Raleigh, na Inglaterra, eles foram abordados por Steve Pierce, da gravadora Some Bizarre Records, que os convenceu a gravar um single para uma coletânea da gravadora. Eis que eles gravam a canção Photographic, que foi produzida por Daniel Miller. E esse álbum, lançado em 81, é uma coletânea de bandas do synth-pop independentes, incluindo futuros ícones alternativos como o próprio Depeche Mode e o Soft Cell. E algum tempo depois, num dos shows da banda, na Bridge House em Canning Town, eles foram abordados por Daniel Miller, que até então não havia visto um show da banda, apenas tinha produzido um dos singles deles. O músico e fundador da gravadora independente Mute Records ficou interessado e ofereceu um contrato para produzir um novo single da banda. O single Dreaming of Me, lançado em fevereiro de 81, alcançou o número 57 nas paradas britânicas. Posteriormente, a banda gravou seu segundo single, New Life, que subiu para o número 11 nas paradas do Reino Unido e conseguiu uma aparição no Top of the Pops, um programa de TV britânico que apresentava as bandas que faziam sucesso nas paradas musicais da semana. E esse foi o programa musical semanal mais antigo do mundo. E o próximo single da banda foi Just Can't Get Enough. O single synth-pop se tornou o primeiro hit no top 10 do Reino Unido. E o álbum de estreia do Depeche Mode, Speak and Spell, foi lançado em outubro de 1981 e alcançou o número 10 nas paradas de álbuns do Reino Unido. E logo após o lançamento do primeiro álbum, o tecladista Vince Clarke deixa a banda e se junta à cantora de blues Alison Moyet para formar o Yazoo. Posteriormente se junta ao vocalista Andy Bell, formando a dupla de synth-pop Erasure. E com a saída de Vince, Martin Gore se tornou o principal compositor e um dos mais influentes da sua geração.
com uma mistura de desespero existencial, política e sagacidade que se unem aos vocais fortes e carisma de Dave Gahan, completando a nova sonoridade da banda. E algo interessante, no final de 81, o Depeche Mode colocou um anúncio anônimo na revista de música britânica Melody Maker, procurando um outro músico para a banda. Eis que Alan Wilder, um tecladista de formação clássica do oeste de Londres, respondeu e após algumas audições foi contratado no início de 82. Inicialmente em caráter experimental como músico para os shows, mas acabou se tornando o diretor musical da banda. E a partir daí a banda começa a sua trajetória de sucesso de 14 álbuns. Mas foi o 7º álbum, Violator, que gerou um dos maiores hits da banda, a canção Enjoy the Silence. E há diferentes elementos musicais nesse álbum, como o blues gótico, a música eletrônica, synth pop e o rock de arena. O álbum explora temas pesados como a culpa, religião, fetiches, niilismo, misantropia e drogas. Mas, segundo o compositor Martin Gore, essas eram questões que representavam uma visão realista da vida e importantes de serem abordadas. Violator é o 7º álbum de estúdio da banda. Foi lançado em 19 de março de 1990 e gerou os singles Personal Jesus, Policy of Truth, World in My Eyes e o clássico do episódio de hoje, a canção Enjoy the Silence. O álbum foi produzido pela própria banda e coproduzido por Flood, que foi um dos grandes responsáveis pela sonoridade desse álbum. A banda se reuniu para trabalhar as canções com Flood em Londres por 3 semanas e depois voaram para Milão, onde gravaram o single Personal Jesus. E depois de Milão, a banda foi para o PUK Studios, no norte da Dinamarca, onde a maior parte do álbum foi gravada. Musicalmente, Violator mescla o synth pop, rock alternativo, dance e rock gótico. E a faixa de encerramento do álbum, Clean, foi inspirada na música do Pink Floyd One of These Days, do álbum de 1971 Metal, sobretudo o riff de baixo com o efeito delay. E esse álbum gerou o single que mudaria a história da banda, a canção Enjoy the Silence. A letra foi escrita pelo principal compositor da banda, Martin Gore, e sugere um relacionamento onde os pensamentos e sentimentos são mais importantes, onde as palavras são desnecessárias e podem até ser prejudiciais. Então, desfrutar do silêncio talvez seja o melhor caminho. No início, quando Martin apresentou essa composição para a banda, ela era uma balada bem lenta, tocada no órgão e sem ritmo. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. O tecladista Alan Wilder teve a ideia de acelerar o andamento da canção e colocar uma batida nela. A princípio, a banda não gostou muito da ideia, mas depois de um tempo se convenceram de que esse era o caminho. E o produtor musical Flood sugeriu que Martin colocasse uma guitarra na canção. Foi quando ele criou o clássico riff de guitarra. Vamos ouvir um trecho. Enjoy the Silence se tornou um dos marcos da carreira do Depeche Mode, permitindo que Violator conquistasse o mercado, se tornando um dos álbuns mais vendidos da banda. E versões mais pesadas da canção foram gravadas por artistas como Lacuna Coil, Breaking Benjamin e Amberlin. Conhecidos por suas canções de amor sombrias e industriais na era moderna, o Depeche Mode conquistou muitos seguidores ao ultrapassar os limites sonoros e líricos, com uma nova tecnologia de sintetizadores e performances ao vivo eletrizantes. E eles seguem evoluindo, sempre com um olhar para o futuro. Se você gostou, deixa o seu like,
comente e compartilhe com a sua galera. E aqui do lado e também na descrição tem mais vídeos da série para você maratonar. Um grande abraço, fique bem e até lá!